E eis que saiu o semeador a semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em solo pedregoso, outras entre os espinhos, outras em solo bom. E eu quero falar então com vocês sobre esse solo bom, sobre essa semente que vocês têm em mãos e podem usar para uma boa plantação, para uma boa colheita. Olá, Bea! Enquanto isso, vou enviar aqui uns aviãozinhos para algumas mães. Se você puder fazer o mesmo, será muito interessante. E vamos então conversar um pouquinho o que significa essa parábola para as mães que moram fora do Brasil. Como vai você, Bea? Muito bem. Hoje eu não trouxe uma convidada. A convidada que tinha para hoje precisou remarcar, então. Hoje eu trouxe para vocês uma palavra sobre a palavra do semeador. Eu quis trazer algo da Bíblia porque tem um porquê todo especial que ajuda, inclusive, a entender como falar, como introduzir a questão dos livros na rotina das crianças para que seja uma rotina mais proveitosa no sentido de substituir, inclusive, telas que têm tido toda uma atenção especial porque tem trazido consequências bem drásticas, vou dizer assim, para a vida das crianças e dos adolescentes. E a parábola do semeador, então, eu vou contextualizar para que vocês lembrem do texto de Mateus, capítulo 13, 1 a 23. E isso aqui não é apenas para crente, como se chama, isso aqui é um estudo, uma palavra bem rápida que eu vou trazer para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de princípios, ou mesmo que não entenda, mas que esteja desejoso de entender como isso pode se aplicar na vida de uma pessoa. E vale lembrar, qualquer religião tem seu livro e acaba sendo praticamente o mesmo, com algumas nuances diferentes. Então, o texto de Mateus diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Peguei elementos aqui, tá? E vieram as aves e comeu a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto que não era terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos. Não tem os espinhos aqui. Caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram, e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olá, Raíssa. Então, eu pensei o seguinte. Essa parábola fala sobre um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. À beira do caminho, em solo pedregoso, entre os espinhos e em solo bom. E cada tipo de solo representa diferentes recepções à palavra e os frutos que essa produz. Para as mães que vivem fora do Brasil, essa parábola oferece uma metáfora poderosa sobre a educação dos filhos, especialmente através da lente da filosofia integral sistêmica. Por que isso? Porque a filosofia integral sistêmica trata o indivíduo não apenas como espiritual, psicológico, corpo, físico, emoções, mas trata também das relações interpessoais, como família, então mãe com cônjuge, mãe com os filhos, falar tudo a partir de você, né? O social, os amigos, o servir,
porque vai para diferentes áreas, diferentes setores da comunidade. Lembra a profissão, tem muitas mães exercendo uma profissão fora do lar. E ainda o intelectual. Como é que está fomentando esse intelectual? Como é que está alimentando o intelectual? E também a parte das emoções. E então, isso é a filosofia sistêmica. E elas, então, se encaixam e quando uma está em disfunção, fica precisando de algum ajuste. Por isso que eu trouxe isso da parábola do semeador sobre esse prisma, sobre a lente da filosofia integral sistêmica. E vamos, então, ver o que significa essa beira do caminho. Quando as sementes caem à beira do caminho, elas não conseguem penetrar na terra e são rapidamente devoradas pelos pássaros. Os pássaros, diz a Bíblia, ninguém precisa estar alimentando os pássaros, olha só como é interessante, né? Porque os pássaros, deles o Senhor já cuida. Não precisa, e ele diz mais, olha para os lírios, olha para os pássaros, não precisa cuidar deles porque o Senhor os cuida. E sendo assim, então, essa semente que vai para a beira do caminho, ela é comida pelos pássaros. Olá, pessoal que está chegando. Prazer em ter vocês aqui. E essa semente à beira do caminho representa as situações onde as mensagens e valores que vocês tentam ensinar a seus filhos não são absorvidos devido à falta de atenção ou interesse. E aqui, quanto à falta de atenção e interesse, eu trago a questão dos perfis. Me deu um minuto para eu pegar, porque... tá aqui pertinho. Vim ser o meu material principal, né? Não, principal não. Coadjuvante. Hoje eu vou trazer diferente. Como peças de um quebra-cabeça. Cada um dessas peças aqui tem a ver com um perfil. E tem a ver também com a sua forma de aprendizado. Parece que não vai ser tão prático agora, então deixa eu pegar outro. É prático, sim. Então, as percepções e os aprendizados dependem muito a depender de cada perfil. Se você pensar em você quando estava na escola, você vai lembrar que talvez você precisava de mais tempo para aprender alguma coisa, para processar as informações, e o professor dizia, anda, rápido, bora, não tem tempo para ficar esperando, não, é agora. E você entrava em pânico. E aí a resposta que você sabia não vinha na ponta da língua, não saía, estava ali na ponta da língua, mas não saía. Esse é um tipo de perfil. O outro perfil, vou deixar os 4 aqui sem explicar qual é um necessariamente. E o segundo é aquele que era assim, não, eu já sei, já concluí tudo, não fica falando isso de novo não, meu Deus, isso de novo. Quer dizer que são perfis de pessoas muito criativas e que têm a facilidade de absorver temas, então é muito fácil para elas absorverem e concluírem. Elas fazem assim, uma leitura muito rápida e concluem rápido também. E vem o terceiro perfil, que é aquele que diz, esse negócio de saber muito, não é comigo não, eu vou mais para direto pro ponto daquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu quero fazer. O meu negócio é ouvir, é fazer. Então o professor diz logo a tarefa aí que eu vou fazer e pronto. E o último era aquele que dizia assim, esse professor ainda não sabe tudo, esse professor ainda precisa aprender isso, daquilo outro. É porque antes da aula até, ele já lia, já ia informado e buscava coisas até mesmo para confrontar o professor com o seu aprendizado. Quem de vocês era desse? Qual era o perfil de vocês desses aí? Diz aí para mim. Coloquei no chat. O que já sabia tudo, o que estava querendo logo a tarefa, o que precisava de tempo para processar, e aquele dizia assim, meu Deus, anda logo com essa história aí, porque eu já concluí, eu já sabia tudo. Coloca a cor aí que vocês depois vão entender. Então, essa semente à beira do caminho, quer dizer que você precisa criar um ambiente onde cada uma das crianças seja respeitada no seu tempo de processar a informação, seja respeitada na sua maneira de absorver o conteúdo que foi falado. Que você precisa entender como criar esse ambiente para que o solo não seja à beira do caminho.
para que a semente que você está ensinando diariamente, que é da convivência social, que é dos princípios, que é das normas e regras que gerem um bom viver, essas sementes encontrem um bom solo. E o solo não é só a mente, é muito interessante, não é só a mente, são as emoções. Quando você fala e consegue se conectar com a emoção do seu filho ou da sua filha, o aprendizado foi efetivo. E aí vem segundo, o solo pedregoso. As sementes caem em solo onde há muitas pedras, germinam rapidamente, mas murcham devido à falta de raízes profundas. Isso simboliza os ensinamentos que são aceitos rapidamente, mas não se sustentam em momentos de dificuldade. Então, quando as crianças entendem que existem situações difíceis, mas existe necessidade de uma mente forte, uma mente vencedora para conseguir se sustentar diante dessas situações difíceis, essa criança se torna um jovem, um adolescente, um adulto em que as suas raízes tiveram raízes profundas. Tiveram terra suficiente para aprofundar e para para sugar daquilo que foi ensinado. Então, para essas crianças, precisam ser incentivado a resiliência emocional e a compreensão profunda. Ensinar os filhos a perseverar e a refletir sobre os valores e ensinamentos, garantindo assim que eles compreendam o porquê atrás das lições. E esse aqui é um perfil, olha, que perguntam muito. Dizem que as crianças têm uma fase de pergunta. Tem. Mas tem algumas crianças que elas precisam ser alimentadas dosadamente naquilo que elas ficam de pergunta. Porque elas podem se tornar, às vezes, indesejadamente. Elas não é uma coisa proposital, mas elas podem se tornar ou muito reprimidas ou simplesmente perder o interesse por outras coisas, porque as suas respostas não são satisfeitas a contento, pelo menos para aquele momento. E é interessante dizer para elas, eu não sei o suficiente sobre esse tema, eu vou procurar. Isso significa que é um não para esse momento, mas aguarde, eu volto com a resposta. E isso garante que essas crianças que mais precisam dos porquês respondidos, elas cresçam entendendo que há momento para tudo. Nem toda informação pode chegar no momento que ela deseja. O terceiro é a semente que caiu entre os espinhos. As sementes que caem entre os espinhos começam a crescer. É aquela história do joio e do trigo. Mas eles se parecem tanto que o trigo é sufocado pelo joio e ele acaba morrendo. E as sementes que caem entre os espinhos começam a crescer sim, só que elas são sufocadas pelas preocupações e ansiedades do mundo. Vocês já viram quantas pessoas andam dizendo, eu estou ansiosa, e até crianças dizendo, repetindo o mesmo discurso, eu estou ansiosa, ai meu Deus, que ansiedade. Existe um processo para reverter isso. E um bom livro que eu gostaria de deixar para vocês aqui é O Poder do Agora, que faz ver que aquelas pessoas que estão com ansiedade estão buscando lá no futuro respostas que ainda não têm, sendo que precisa sedimentar o hoje para que possa captar as respostas lá no futuro. Tá frio aí também para vocês, aqui mesmo com a calefação ligada, tá? Vamos lá, então. E então, isso reflete o ambiente, como o ambiente externo, olha só, isso reflete como o ambiente externo pode impactar negativamente o desenvolvimento de valores e princípios que estão sendo levados em casa. E aí vem a influência da mídia, crianças que andam com telefone, que até 6 anos o mais indicado é deixar essas crianças sem celular. E hoje aí na escola todo mundo tem celular. Seu filho não é todo mundo. Seu filho ou sua filha é alguém especial. E eu gosto muito de uma poesia que diz assim, ó, escutar esse pensar profundo. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Então, as crianças que se tornaram jovens e adolescentes e adultos e se tornaram líderes, ele é reflexo daquele ambiente onde ela cresceu. E as escolas? As escolas fazem seu papel
vem lá também mais bagagem para essa criança, bagagem emocional. E as crianças que se tornaram adultos e regem o mundo hoje, e que muitos de nós continuam criticando, são fruto da experiência de um lar que não promoveu o solo adequado para que aquelas crianças entendessem isso de como entender o porquê, entender o momento das coisas, e essa da agora. O ambiente externo conseguiu sugar muito mais e impactar de forma negativamente o desenvolvimento daquelas crianças. Mas como está sendo a sua casa? A aplicação da integral sistêmica agora ajude os seus filhos a desenvolver a habilidade de gestão de tempo e lidar com o estresse. Mas aí vem, Osaí, eu ando tão cansada, eu ando tão estressado, o que eu vou fazer? É interessante criar um espaço onde vocês possam lembrar, isso aqui é espaço da família, trabalho não entra, mas Osaí, como é que eu vou fazer se eu trabalho em casa? É limitar, colocar na sua agenda o que pode e o que não deve. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E uma das coisas que eu acho fantástica é quando alguém chega para mim dizendo assim, eu não tenho tempo na minha agenda, a gente vai analisar. E depois de alguns exercícios, ela consegue entender que há tempo para todas as coisas. O problema é apenas emocional, precisa gerir as emoções para conseguir, então, gerir o seu tempo. E a Bíblia diz, olhai o seu tempo, porque os dias são maus. Remi o tempo, porque os dias são maus. Então, criando esse espaço onde essas crianças podem expressar suas preocupações e aprender a priorizar o que realmente importa, você também vai estar trabalhando isso, priorizando o que realmente importa, para que os seus filhos, para que você tenha um ambiente em que se mantenha saudável no sentido de isso aqui é um momento família e é sagrado. E o quarto, o solo bom. As sementes que caem em solo bom germinam e produzem frutos abundantes. Isso representa o quê? O ambiente propício onde os ensinamentos são absorvidos e aplicados efetivamente, levando a um desenvolvimento integral e frutífero. Sabe aquelas crianças que na escola não estão conseguindo se concentrar? Sabe aquelas crianças que estão na escola e estão muito irritadas? Sabe aquelas crianças que andam sendo problema para outras, causando preocupação? Sabe aquelas crianças que eu poderia citar aqui N casos? Essas crianças não estão tendo um ambiente em que os ensinamentos estão sendo absorvidos, ou talvez nem os ensinamentos adequados elas estão tendo em casa, porque não há ambiente. São adultos que talvez já não se veem mais como pai e mãe, que já não se respeitam mais, e aí acabou o respeito, acabou tudo. Amor não acaba. Pode acabar outros princípios e valores, não é nem acabar os princípios, outros princípios e valores externos podem tomar a prioridade e então sufocar isso, mas o amor não acaba. E fazer o quê? Proporcionar um ambiente amoroso e apoiador, onde seus filhos se sintam seguros e valorizados, porque esses seus filhos vão para a escola e serão exemplos, e não serão, então, aquelas crianças que estão com problema de concentração, com problema de irritação, que não pode isso, aquilo, outro, porque está um nome tóxico. E vale, então, lembrar que encorajar a curiosidade, a exploração e o aprendizado contínuo vale a pena. Como fazer isso? Tendo livros em casa. Como criar um ambiente onde eu vou saber que meu filho está tendo o solo, ou que o solo que é ele, a sua mente e suas emoções estão sendo trabalhados, tendo momentos de leituras. Mas não temos livros, tem sim. Eu disponibilizo livros para vocês. Então a questão é como esta semente está sendo, onde esta semente está sendo colocada e o tipo de solo que essa semente está sendo colocada. E aí vem, eu não vi ninguém escrever aqui. Qual é o tipo de solo que você acha que é o seu filho? Que tipo de personalidade tem ele ou ela? É comunicativo? Gosta de arrumar tudo, planejar tudo? É daqueles afoitos, líderes que passa por cima de que a mãe tem que fazer tudo na hora que ele quer? Ou é daquele que tem muitos porquês? Daquele ou daquela que tem muitos porquês? Quando você sabe isso, de forma científica, não pelo achismo,
muita coisa muda para você e para ele, porque você vai saber como se dirigir a ele no sentido de que qual é o tipo de mensagem, qual é o tipo de comunicação, melhor dizendo, que pode atingir melhor a emoção e o aprendizado do seu filho. E aí você vai estar contribuindo para que esse solo seja um solo fértil, um solo bom, onde as sementes do aprendizado caem e produz. Nasce, cria raízes profundas e cresce e produz a 7, a 30, como diz o texto, né? A 70. E então, eu quero concluir essa reflexão dizendo que a parábola do semeador nos ensina que o ambiente e a forma como os ensinamentos são transmitidos são cruciais para o desenvolvimento das crianças. Não sei como é o seu lar. Eu não sei como é a sua rotina. Deve ser trabalhosa. Ainda mais se você tem uma jornada como empreendedora, como uma jornada como profissional fora do lar. Eu sei. Mas, se vocês enfrentam um desafio adicional de criar seus filhos em culturas diferentes, eu sei que ainda dobrada a jornada. Mas isso se torna mais propícia, mais, digamos assim, os desafios se tornam menos desafiadores quando se aplica a filosofia integral sistêmica. Quer lembrar que você é um ser que tem mente, coração, emoções, que tem um corpo a ser cuidado, que tem a sua psique, a saúde mental a ser trabalhada, que tem filhos para cuidar, então precisa aprender mais sobre a educação, os processos que abordam o aprendizado do seu filho. Precisa saber que tipo de solo é o seu filho. Tipo de solo no sentido de saber qual a personalidade dele ou dela, como é a forma preferencial dela agir. E lembrar que nem tudo cai dentro das síndromes que são hoje diagnosticadas de uma forma muito rápida, sendo que poderia também ver qual é o perfil comportamental da criança. Observe mais os seus filhos. Observem as crianças. Tirem tempo para estar com elas, porque muitas coisas são solucionadas sem medicamento, muitas coisas são solucionadas com conversas, muitas coisas são solucionadas apenas com abraço e tempo de qualidade. Imagine isso. Então,